Olá, galera. Eu sou o professor de Biologia, Lyndon Johnson. Vamos iniciar a aula que vai falar sobre o fluxo de energia em um ecossistema. Essa aula vai ser apresentada para a terceira série do ensino médio. Vamos lá. Fluxo de energia. Os ecossistemas são sistemas abertos caracterizados pela entrada e saída de energia. Este fluxo de energia é fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas e é expresso como a quantidade de energia que flui entre os organismos de uma comunidade biológica. Bom, gente, esse fluxo de energia que acontece no ecossistema, ele é caracterizado-se por entradas e saídas dentro de uma comunidade biológica. Ou seja, o que seria essa comunidade biológica? São os seres, né? São os seres vivos, são os organismos, tá? De várias espécies. Então, com certeza, essas espécies, elas vão interagir junto com o ambiente. Então, essa interação, tá? Nós chamamos de fluxo de energia. Então, essa energia, ela vai ter que fluir. Mas fluir de que maneira? Vamos lá. Esta passagem de energia por organismos que consomem e são consumidos é denominado cadeia alimentar. E cada posição ocupada pelos organismos ao longo desta cadeia recebe um nome de nível trófico. Então vamos entender esse fluxo de energia. Então, vocês já ouviram falar, tá, de cadeia alimentar, certo? Então, essa cadeia alimentar, o que é que significa? É aonde, certo, os seres vivos, os organismos, tá, eles, tá, passam energia um ao outro através, tá, de alimentações, tá? Como funciona isso? Vocês estão vendo ali na imagem que o centro dessa energia é o Sol, aonde seres autotróficos, no caso os vegetais, né, absorvem essa energia, certo? O que é que vai acontecer? Nesse momento, ele vai se tornar, dentro dessa cadeia, o produtor. Se ele é o produtor, eu vou ter um consumidor. No caso, vai ser um herbívoro, certo? Então, esse herbívoro vai ser o quê? Um consumidor primário. Ok, gente? Consumidor primário. A partir de então, se eu tenho um consumidor primário, então eu vou ter um consumidor secundário. Ou seja, dentro de uma cadeia alimentar, eu tenho a presa e o predador. Ok? E depois, no final de toda essa cadeia, eu tenho os decompositores, tá? Que são representados pelos fungos, bactérias, dentre outros. E se você também olhar bem para a imagem, tá? Tá ocorrendo o quê? Uma perda de energia, certo? Perda de energia. Então, nós vamos ver no próximo slide, tá? Que é interessante o que é que acontece, né? Com essa perda de energia. O que é que acontece? Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem interessante, chamado de nível trófico. Gente, quando eu falo nível trófico é relativo ao quê? Nutrientes. Então, vamos lá. A quantidade de energia que flui em uma cadeia alimentar diminui à medida que passa de um nível trófico para outro. Então, nós estamos vendo ali, tá, uma cadeia alimentar simples, também chamada de cadeia unidirecional. O que é que significa isso? Que ela tem o quê? O fluxo é o sentido único. Então, nós estamos vendo ali, né, que a base de toda a cadeia vai ser o quê? Os vegetais. Ele vai ter o papel de produtor. Então, nós temos ali algumas informações, né? Energia em quilocalorias grama ano. Então, nós temos ali que os produtores têm 10.000, certo? E nós temos vendo no próximo o consumidor primário, certo? Que é o que? No caso, nós temos exemplo ali de um gafanhoto, né? É um herbívoro que se alimenta desse produtor, então ele vai ser considerado um consumidor primário, ok? E se vocês prestarem atenção, tá? A medida de energia de quilocaloria grama ano dele já é o quê? 1.000. O próximo consumidor vai ser o consumidor secundário. Um exemplo ali, vocês estão vendo ali, tá? Uma rã, certo? Então, vocês estão vendo ali que ela vai se alimentar, tá? E no caso ali, na cadeia ele é o predador.
ele vai se alimentar do inseto ali, o gafanhoto. Então, ele, nessa cadeia, ele entra como consumidor secundário, certo? Então, vocês estão vendo ali que a quantidade de energia, a quantidade de energia em quilocaloria grama ano desse consumidor secundário é de 100. E o topo da cadeia, nós temos ali o consumidor secundário, ou seja, um predador, tá? Que no caso ele vai, né, a se alimentar da sua presa, ali no caso a rã, certo? Então ele, tá, em questão de absorver a energia dessa presa, então ele vai adquirir o quê? 10 quilocalorias gramas ano. Ok, gente? Vamos passar? Aí nós estamos vendo uma imagem, né, bem interessante, que é essa imagem, ela mostra aí uma cadeia alimentar, tá, um pouco mais complexa, que se chama teia alimentar. Certo, gente? O que é uma teia alimentar? É o seguinte, é uma cadeia alimentar, certo? Mas com várias direções, como se não fosse um formato de uma teia de aranha. Então, vocês estão vendo ali, né, na imagem, ali no quadro, o predadores de topo de cadeia. Então, a imagem ali está, vocês estão vendo ali um pouco mais escura, e um azul um pouco escuro, então nós estamos vendo os predadores de cadeia, certo? Aí, outra imagem, um azul um pouco mais claro, os carnívoros. Depois o amarelinho ali nós estamos vendo os herbívoros. Depois nós estamos vendo os seres fotossintetizantes, que está representado pela cor verde, certo? E nós estamos vendo um quadrinho, tipo uma cor escura, marrom, são os decompositores. Então, gente, todo esse emaranhado no formato de uma teia, então todos aí são importantíssimos e se vocês prestarem atenção, eles estão dentro de um habitat, certo? O que seria um habitat? É o lugar onde o organismo vive, certo? O exemplo que vocês estão vendo aí, então, o habitat é isso. E o nicho ecológico? O nicho ecológico é onde esse organismo, tá, vai interagir no seu habitat. Mas como é que seria essa interação? Alimentação, reprodução, dentre outros, ok? Vamos lá. Vamos lá exercitar um pouquinho do que nós falamos. Então, vamos lá. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestres e marítimos, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por. Então vamos entender. Então nós temos aí 5 alternativas em que conceito o manguezal, tá, que é um tipo de ambiente, ele se enquadra em relação a essas informações. Se vocês prestarem atenção, então nós já falamos, né, que a alternativa A possui fluxo de energia bidirecional. Eu, como falei para vocês, que a cadeia alimentar, ela é, certo, unidirecional. E só recapitulando, e a teia alimentar, ela é multidirecional, certo? Então, está descartada. B, se um sistema fechado e autossuficiente, não. Dentro de um ambiente, dentro de um ecossistema, no caso, a cadeia, ela é aberta, certo? Ela é aberta e fechada. Então, descarta. C, reunir os organismos em um único nível trófico? Não. Vocês sabem que existem vários níveis tróficos, né? Que vai do produtor, que é a base, até o consumidor primário, secundário e terciário. D, impedir movimentos de imigração e emigração do organismo? Não, esse tipo de impedimento eles não vai, tá? Não tem como, tá, existir, certo? Letra E, compreende ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos? Com certeza, gente, porque no início eu falei que o fluxo de energia, com certeza, vai ter que ter um ciclo, certo? Vai ter que ter um ciclo, só que esse ciclo de materiais, certo? Ele tem uma entrada,
tá? Desculpa, ele é aberto e é fechado, tá? Só que isso é, tá? Momentaneamente. Então, quando eu falo em componentes bióticos, são o quê? Os organismos vivos. E os abióticos, nós temos o quê? Os rios, tá? As rochas, dentre outros. Então, com certeza, o manguezal, ele vai se enquadrar, tá? Nessa alternativa. Com certeza. Então, compreende os ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Bom, gente, tem uma atividade prática que eu vou deixar com vocês. É interessante, né, vocês compartilharem também alguma dúvida junto com o seu professor de biologia, que é o seguinte, ó, use a lista de organismos abaixo e construa uma teia alimentar, considerando as relações ecológicas entre eles. Então, o que é que vocês vão fazer? Então, eu tenho aí algumas informações, né, para o homem, bactérias, vaca, galinha, capim, cobra, gafanhoto, fungo e gavião. Esses organismos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão montar, certo? Uma teia alimentar aonde? Certo? Dessa teia, vamos pegar um pouco assim a cadeia alimentar, o básico. Vocês vão ter que montar aí quem vai ser o produtor, certo? O consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário, ok? Então, a partir dessas informações, tá? Vocês vão montar uma teia alimentar. Ok, gente? Beleza. Sempre no final das minhas aulas, né? Sempre essa informação. Organize seu tempo de estudo, certo? Participe das atividades. Tire as dúvidas com seus professores. Realize as tarefas e atividades propostas. Use o celular para quê? Acompanhar as aulas, enviar suas atividades, comunicar-se com professores e colegas, tá? E qualquer dúvida, também você pode entrar no site da Secretaria de Educação e entrar na plataforma Eduque. Ok, gente? Obrigado, tá? É um prazer.